Bom pessoal, estamos aqui em mais um vídeo, dessa vez outro vídeo informativo sobre Pop Playtime 4, né, já que estamos aí no andamento do ARG. Tenho duas notícias sobre algumas outras coisas, sobre Pop 2, capítulo 2, e sobre Pop Playtime também, que vai estar na New York Comic Con, se eu não me engano, que tem lá os brochezinhos, tem um do Hug Bug, um da Mommy, um do Catnap, e um com ponto de interrogação, talvez do vilão, que eu vou falar mais agora, né? Porque eu dei uma analisada nos documentos e eu vou dar uma contextualizada para quem ainda não entendeu muito bem, tá? Então, essas notícias vão ficar mais pro final do vídeo, tá? Porque para ficar mais fácil e tudo mais, né? Primeiro a gente dá as notícias sobre o ARG e tudo mais, e depois sobre o outras coisas de Pop Playtime, né? Os outros jogos. Mas bom, né? Ontem tivemos, né, aquela fita não, né, aquelas coordenadas, né, que levavam a um lugar físico, e nesse lugar físico tinha uma caixa. Dentro desta caixa tinha um Huggy Wuggy cheio de novelos de lã, tá? O negócio de novelos de lã é importante. E também tinha um Huggy com um negócio no peito, como se tivessem aberto ele, né, o peito dele, colocado algumas coisas lá dentro e costurado com a própria lã, né, usando a própria lã. Né, lá dentro do papel tinha dois papéis. O primeiro ele falava sobre o relatório da Game Station do tal do Kim Nelson, avaliado por o tal do Mateu Lata, que também já apareceu lá no capítulo 2, do brinquedo designado, que é o tal do Inarbinab. Eu acho que é assim que se pronuncia, não sei. Mas nesse primeiro teste ele foi bem ruinzinho, tá? Ele deu 3 no Musical Memory, 2 no Waka Wuggy e 3 no Status, né? Sendo que tipo a faixa ali é de 1 a 5, então ele foi mais ou menos, né? Foi mais ou menos, né? O resultado no Musical Memory: vários erros, mas terminou com aproximadamente o tempo médio. No Waka Wuggy, a percepção e o tempo de resposta de Queen deixaram a desejar. Frequentemente perdeu o alvo. E nas estátuas, completou o percurso dentro do tempo esperado, mas se perdeu uma vez e foi instruído a recomeçar. Então ele foi ruim. Só que nisso tivemos uma outra coisa, que foi uma conversa entre o Dr. Harley Sauer e o tal do Queen Nelson. Pelo que tá dando a entender, o tal do Kim virou este Inarbinab, que é um tal vilão que parece que vai ser feito de lã, tá? Ele vai ser feito de lã, ou a das características principais dele vai ser lã, né? Ele vai poder usar lã, não sei. Então, né, ele fez esse teste e tudo mais. Então aqui tem a transcrição, né, a conversa entre o Dr. Harley Sauer e o tal do Kim, né, que ele começa: Kim, posso perguntar o que está fazendo? Kim: deixando meus brinquedos mais bonitos, Dr. Sauer. E você acha que eles ficariam mais bonitos sem cabeça? Eu acho que sim. As cabeças atrapalham os corpos, mas se você colocar a cabeça dessa boneca nesse corpo aqui, olhe, aqui, vê, ele se mexe muito melhor agora. Eu entendo. Tenho certeza de que isso não é uma surpresa para você, Kim, mas seus conselheiros estão preocupados. Eles percebem que seu comportamento, o que está fazendo agora, é problemático. Oh, desculpe. Você concorda com a avaliação deles? Eu não conheço essas palavras. Eu só queria deixar as coisas mais bonitas. Sim, todos nós queremos. Quer saber o que eu penso, Kim? O que é? Eu acho que você retém muito de si mesmo. Acho que você erra para os outros ter menor expectativa sobre ele. Eu acho que é isso. Seu comportamento é apenas uma reflexão do que o mundo vê diferente. Não há nada de errado com isso e tudo mais. Acho que você é inteligente, acho que você é capaz e acho que no próximo teste você dará o melhor de si e tudo mais, né? Aqui ele tá meio que motivando ele a basicamente dar o melhor dele no teste, né? Tipo lá no começo e tudo mais. E aí tem um novo teste dele, que é o que é avaliado pelo próprio Harley Sauer, né? E aí tá aqui, ó. Harley Sauer, atribuído por Yab Nab. No teste do Mystical Memory ele foi não foi muito bom. No Waka Wuggy ele já foi muito melhor. Nos estátuas ele foi melhor, né? E aí, né, tivemos essas duas informações.
Basicamente, o Dr. Harley Sauer, ele conversou com esse tal do Kim, né? Essa criança que tava lá no berçário, tá? Porque o Harley Sauer menciona os conselheiros, e os conselheiros, basicamente, eles viviam lá na Playtime, tá? No escritório dos conselheiros, tá? Onde tinha lá no berçário. Então, ele possivelmente estava lá no berçário. O Dr. Harley Sauer, ele ia lá frequentemente. Então, o que a gente pode tirar disso é, por algum motivo que a gente ainda não sabe, o Dr. Harley Sauer tinha um interesse nessa criança. Ele queria que essa criança desse o melhor dele, por algum motivo que a gente não sabe. Não sabemos se tem algum vínculo familiar, emocional, alguma coisa assim. Já sobre os testes dele na Game Station, é aquilo que faz o teste para testar a cognição e tudo mais, para ver se vai ser um bom experimento. E aí tivemos um outro documento, que já é um documento feito pelo Harley Sauer, sobre um prisioneiro, o relatório de prisioneiro, o 1166, né, que é o tal do Inarbinab, que tá aqui falando. Pendente, né? Ele foi classificado como pendente, e aí tá aqui o comportamento. O relatório descreve o 1166 como apresentando uma falha aguda em fusões cognitivas superiores. Ou seja, tipo, ele não é muito inteligente, né? Ele é meio burrinho, por assim dizer. Seu raciocínio complexo, fala, resolução de problemas e introspecção são severamente limitados, ou praticamente inexistentes, né? Sobre cognição. Então ele tem um problema em falar e em resolver problemas. Fisicamente, o 1166 é forte, ágil e rápido, mas não possui uma mente que corresponde a essas capacidades. O prisioneiro demonstra uma lealdade estranha a uma seleção de funcionários de segurança, o que parece ser uma característica de animais domésticos, como cães e gatos. Isso tudo indica um possível progresso no comportamento do sujeito, mas ainda é considerado rudimentar. Ou seja, né, ele tem demonstrado uma lealdade a pessoas que têm um laço afetivo com ele. Por exemplo, você vai lá, conversa com esse tal de experimento, cria uns laços e ele vai criar laços com você e vai ser leal a você e tudo mais, como um cão e um cachorro, só que ele não é um cão e um cachorro, tá? Ele tem essas características de um cão e cachorro, mas ele não é um experimento cachorro ou gato, tá? O relatório sugere, o 1166 é descrito como uma criatura engraçada que proporciona entretenimento para o observador Dr. Harley Sauer. Então, dando aqui basicamente, né, eu tava só utilizando, né, o Harley Sauer tava utilizando ele para fazer alguns testes e tudo mais, e ele via isso não como uma utilização, mas ele acreditava que o Harley Sauer era amigo dele, né? Ele via o Harley Sauer como o mestre dele. A gente vai ver isso num outro documento, mas aqui é o Harley Sauer falando sobre tudo mais, tá? Conclusão. O Dr. Harley Sauer planeja isolar completamente o 1166, afirmando que o prisioneiro terá contato apenas com ele. Ele ressalta que, dado seu papel no projeto, é essencial que seja adequadamente protegido o tempo todo. Sauer também menciona que pode ser divertido observar os sons que o patético 1111 faz. Ou seja, tal do experimento, né, o Inarbinab, ele faz alguns sons. Então, talvez, né, o que eu tinha atrelado no outro vídeo ao tal do Pianosaurus, né, porque ele era um piano e tudo mais. Não é, tá? O tal do Pianosaurus, a gente não sabe o que ele é ainda, se ele vai ser relevante, se ele não vai ser. Possivelmente ele vai ser um vilão do tipo de capítulo, assim, de meio de capítulo, tipo uma Miss Delight, os mini Smiling Critters lá, ou os Ubanios, o Wakawugs e tudo mais lá do capítulo 2. Então aqui aparentemente o tal do Inarbinab vai fazer esses barulhos aleatórios, né? E o Dr. Harley Sauer, né, diz aqui também, né, que vai isolar ele, ou seja, na época, deixa eu ver aqui qual época, tem data nesse relatório, mas ele ficou muito tempo isolado. Só depois da hora da alegria que ele se soltou, que aí tem os outros negócios que eu vou falar. Também teve esse outro relatório, que é o check-up semanal, coisa, né, data do procedimento, dia 8/9, 16/10 de 1994, a hora da alegria foi em 95, tá? Então foi um ano antes. Observações. Então aqui já é uma observação de outro doutor, que é o Dr. Carmine McRae, que também apareceu naquele relatório junto com todos os doutores lá atrás do começo do arco. Então, observações. O relatório começa a dizer que este servirá como um eco de relatórios anteriores. Não houve mudança no sujeito. Ele come pouco, relaxa em sua cela e tem um desempenho abaixo da média em todos os testes físicos. Com a remoção de seu mestre, o Harley Sauer, o 1166 parece perdido. Apesar da empatia do Sauer, o sujeito formou algum tipo de apego. Ou seja, ele via o Harley Sauer como um mestre e tudo mais. Mas, por algum motivo, o Dr. Harley Sauer não gostava dele, né? Ele era meio desse tipo, né? Ele era meio antipático com muita gente, né? Ele dá a entender isso e tudo mais, né? Então, o sujeito formou um apego com ele, né? O Inarbinab formou um apego com ele e ele
Não tava nem aí pro Inarbi, era dane-se ele. Enfim, sem o conforto ou estabilidade que o mestre proporcionava, a motivação do 1166 foi esgotada. Ele apenas se senta, observa, escuta e age com agressão quando alguém se aproxima, mas não parece se importar com mais nada. Conclusões. O relatório faz comparações entre comportamentos do 1166 e de um animal que sofre pela perda do dono, explicando que embora um animal espere o retorno do mestre, o 1166 não parece totalmente um animal, apesar das suas características e maneirismo. Há algo a mais nele. O redator do relatório acredita que o 1166 está com medo, quebrado por um longo tempo de isolamento, e diz que ele foi projetado para um propósito falso, algo criado por paranoia, é algo falado desde o início. Ou seja, ele está lidando com o luto diferente de um animal e de um ser humano, tá? Pelo que eu entendi aqui. E também o propósito que ele foi criado falhou. Ele não falhou, ele não foi muito bem, né? Ele criava paranoias e ego, né? Ele tinha um ego muito inflado, aparentemente. Por fim, o relatório diz que alguém superior deveria decidir o que fazer com ele, mas por enquanto ele ficará em sua cela, desejando por um mestre que, segundo o autor, nunca se importou com ele. O Harley Sauer nunca se importou com ele. E por algum motivo, né, agora a gente vai ver que o Harley Sauer voltou, né? Do nada ele voltou. Também temos aqui, né, os textos, né? Os textos que a Mob postou sobre o tal do Inarbi. Então, era basicamente um tweet que eles postaram sobre um negócio aleatório. Na época foi tipo meio do nada, mas hoje faz sentido com um outro que a gente tem lá dos ARGs que começou, dos capítulos até aqui. Mas aqui diz o seguinte: você vê como eu me envolvo pela Playcare? Muito recatado, muito consciente, sem barulhos altos, sem movimentos bruscos, só apenas passos silenciosos e calculados. Catnap nunca poderia me pegar. Sou muito respeitoso com o meio ambiente, sem acidentes com brinquedos aqui. Sou muito consciente, muito recatado. Ou seja, aqui, né, pelo que deu a entender, é alguém andando pela Playcare, muito silencioso, sem ninguém perceber ele. E aparentemente o Catnap, né, foi mencionado aqui, então não é o Catnap, tá? E pelo que mostrou, né, ele conseguiu ir pra Playcare, né? Então, aparentemente isso foi depois da Hora da Alegria, porque agora ele deve estar solto e tudo mais, querendo nos matar. Então, esse e o outro é aquele, né, sob espécies filtrados e com respiração suspensa, o sono se aproxima cada vez mais. Eu não tenho medo da morte, pois já nos conhecemos, ou seja, ele já morreu. Ele já morreu. Não sabemos como isso aconteceu e se isso tem a ver com ele também, né? Pode ser de outros experimentos e tudo mais. Enfim. E agora sobre as notícias, né? A continuação do ARG deve acontecer nas próximas semanas. A gente ainda não sabe, né, em quais dias e quais irão acontecer, mas em breve aconteceremos. Né? E agora eu vou colocar para vocês na tela um print, né, do Discord da Playtime, onde eles postaram: temos trabalhado nisso. No dia 31 de outubro, a versão para console de Pop Playtime Capítulo 1 estará chegando na Steam, com todas as melhorias. Ou seja, teremos, né, a versão dos consoles. Quem jogou aí nos consoles, né, sabe que o capítulo 1 ele é mais bem feitinho, bem mais trabalhado e tudo mais, né? E aqui que vai ser o mais da hora, que finalmente chegou. A atualização de localização de Pop Playtime Capítulo 2 também está chegando à Steam, com novidades, ajustes, segredos e muito mais. Então, dia 31 de outubro vamos ter essas duas versões. Então, né, possivelmente eu vou trazer o do capítulo 2, tá? O capítulo 1 acho que não é necessário, tá? Mas o capítulo 2 eu vou trazer dubladinho pra gente ver, né? A Long Legs, né? A Pop. A Pop já tem dublada no capítulo 3, né? No capítulo 1, né? Mas nos outros minigames, né? Nas outras coisas que ela fala. Tem também, se eu não me engano, as fitas, né? Dos outros funcionários e tudo mais. Enfim, né? Por enquanto é isso. Espero que tenham gostado desse vídeo. Em breve teremos mais notícias sobre o ARG. E sábado, nesse sábado agora, né? Eu vou postar esse vídeo hoje mesmo, dia 14, dia 14 não, dia 7. E sábado, deixa eu ver aqui, dia 19, teremos notícias de alguma coisa, tá? Pelo que eu vi, parece que vai ter alguma coisa sábado, que talvez seja o negócio da tal New York Comic Con, né? Que vai ser relacionada aos experimentos, né? Que mostrei os broches, então talvez eles revelem o tal Inarbinabi. Seria muito bom.
Mas enfim, é isso. Espero que tenham gostado. Valeu, falou e fui.